agradeço a sua presença e vai ser um prazer se eu puder responder aqui alguma coisa. E se não puder, eu estou muito tranquilo, porque nós temos aqui o pastor Adriano Moreira, o pastor Roberto, o pastor Anderson Mimo, o pastor Edson, o pastor Marcelo, o pastor Né, muita gente que pode responder, não é? Muito melhor do que eu em relação a isso. Mas eu quero também privilegiar alguém que é um grande amigo, e tem sido um grande motivador e incentivador das produções e reflexões. Eu quero chamar o nosso pastor Neander e pedir a ele que nos ajude, a professor de ética, diretor do nosso Seminário Teológico Betel. Se puder dar um pulinho aqui, pastor. E com as suas considerações sempre muito interessantes e pertinentes, deixá-lo fazer algumas ponderações, reflexões ou questões, ou não sei se incentivar o povo a fazer uma pergunta. Eu quero passar a palavra para o senhor, pastor Neander, e também agradecer por todo o incentivo e a possibilidade de, lá naquela época, ter o estudo para fazer a produção. Passo a palavra ao senhor. Em primeiro lugar, eu quero dizer que, para mim, é muito grato ver gente nova preocupada com teologia, mas gente nova que bem ancorada na palavra para fazer teologia. Isso, para mim, é muito importante. Lamentavelmente, a gente tem observado que quando muitos se debruçam sobre a teologia, eles perdem as raízes bíblicas. E não é à toa que John Owen dizia que ele tinha terror dos teólogos sistematizantes. Ele preferia a teologia bíblica. Ele estava certo nisso. Mas eu queria só fazer uma colocação para apimentar aqui, porque cabeça como do Henrique a gente não encontra em qualquer lugar, né? Então, que gosta de futebol e de teologia também, isso é impressionante, né? Ele tem um pecado de futebol na vida dele, mas o cara joga direitinho, viu? Ele também, ele gosta e joga, né? Mas você, de alguma maneira, obedeceu, me parece, tomou como parâmetro duas colocações que são polarizantes. Uma do Israel Belo e outra de Franklin e alguns outros irmãos aí. E que é impossível não ter uma mancha cultural sobre uma construção teológica, e é óbvio, mas também que um sistema teológico ele pode prescindir disso tudo, ele é o que é. Como é que a gente podia enfrentar essa realidade no contexto atual, onde a nível global a gente tem o fenômeno do multiculturalismo? É impossível você definir hoje no próprio Brasil o que é uma cultura brasileira. A gente tem alguns elementos que poderiam ser encontrados também em outras culturas. Como é que a gente ficaria hoje na tentativa de fazer uma construção teológica ancorada numa geografia, prefiro usar esse termo, debaixo dessa percepção de que é marca global hoje o multiculturalismo? Como é que você podia explorar isso para a gente? Dá para a gente pensar. Vem para cá. Para fazer pergunta. É interessante, né? Cultura é um dos termos mais vastos, mais difíceis de conceituar que a gente tem. Eu li uma determinada obra que diz que existiam pelo menos 156 conceitos de cultura. Claro que existe mais, cada um de nós fazendo vai ter um conceito de cultura diferente, não é? Mas, pastor, particularmente eu penso que existem esses elementos multiculturais que nós temos na contemporaneidade, que fazem de cada cidadão quase que um cidadão do mundo, mas existem ainda alguns elementos identitários que fazem com que o brasileiro ele possa ser visto ainda como brasileiro. Alguns elementos que, por exemplo, eles contam com a raiz do pecado, e isso a gente observa muito nítido dos de fora para os de dentro, e alguns elementos que não são pecaminosos, mas são culturais por si só. Exemplo, eu não lembro quem foi que escreveu, o esposo de alguma política recente, ele escreveu 20 razões porque o estrangeiro ele não se sente bem no Brasil.
Dentre essas razões, ele elencou: o brasileiro sempre atrasa. Ele marca, mas ele chega 10, 15, 20 minutos atrasado. Os brasileiros, eles têm as ruas muito sujas, jogam lixo no chão, as ruas deles são pichadas. Então, as pessoas de fora não gostam disso. A grande maioria dos homens brasileiros se acham um verdadeiro galã. E para o homem brasileiro que não é casado, trair faz parte da cultura. As mulheres brasileiras, elas são muito estereotipadas em relação ao corpo. Elas acham que o corpo é o máximo e toda mulher tem que ser bela. Ela se valoriza muito pelo corpo. Então aquela pessoa elencou uma série de elementos que para ele e para aquelas culturas e para os estrangeiros era um elemento completamente distinto do brasileiro. Mesmo nesse multiculturalismo, a gente ainda percebe isso em várias partes do Brasil. Não em todas, mas em várias partes, que faz com que o de fora perceba: aquele indivíduo é brasileiro. Infelizmente é uma realidade. No tempo que eu estive ministrando na Alemanha, muitos alemães não gostavam de trabalhar com brasileiro. Por quê? Por causa do atraso e por causa do corpo mole. Você contrata o brasileiro para fazer uma obra de 8 horas, às vezes ele trabalha 2, 3 horas, o restante é corpo mole. Não é de todos, mas é de alguns. Então esse estereótipo negativo pesa sobre brasileiros pela cultura de fora, muitas vezes. Mas assim como esse estereótipo negativo, ainda no multiculturalismo, me parece que existem algumas características que são próprias nossas. Por exemplo, a multiface do brasileiro. A gente está sentado aqui, nós temos pessoas morenas, nós temos pessoas loiras, nós temos pessoas negras, nós temos pessoas brancas, tem um ruivo aqui meio fajuto, que é o da Ju, não é? O seu cabelo semana que vem deve estar azul, ela gosta de mudar o seu visual, não é? Mas esse nosso multifacetamento eu acho que é uma própria característica do povo brasileiro. Então, quando eu fosse fazer uma teologia, olhar essa nuance desses coloridos diversos, no sentido de nós sermos o povo que tem a cara do mundo, no primeiro aspecto. Um segundo aspecto, eu acredito que é a característica de receptibilidade e sociabilidade do povo. Então, de que maneira essa característica de receptibilidade e sociabilidade do povo, e de ser um povo quase omisso, pacífico, mas um pacífico que beira a omissão, pode encontrar os seus resvalos ou sua produção teológica de maneira que isso se torne comunicativo na teologia. Eu acho que isso é um desafio para a gente tentar encontrar. Eu acho que isso é um desafio para a gente tentar burlar e traspassar. Mas eu acredito que justamente esse elemento cultural, no meio dessa fragmentação multicultural que enfrentamos na pós-modernidade, deve ser bem examinado por esse produtor, por esse teólogo que for produzir essa teologia, e descrevendo elementos ainda que permanecem, apesar dessa fragmentação cultural, tentar se comunicar teologicamente através desses elementos para essas pessoas que estão ali fazendo a leitura dessa teologia brasileira, dessa história da teologia brasileira. Os clássicos na literatura podem ajudar. Por exemplo, a pessoa citar o próprio conto de Machado, a pessoa citar o próprio Jacó e Esaú e mostrar que os primeiros escritores brasileiros, eles tinham muito conhecimento bíblico. Então, na teologia, fazer essas citações, essas menções, utilizar essas documentações, trabalhando isso na cultura, mostrando para um povo que muitas vezes não conhece a própria cultura, talvez possa ser um elemento positivo, mas ainda enfatizo que constituir-se-á um desafio para aquele que produzir alinhavar quais são os elementos culturais identitários do povo brasileiro nesse multiculturalismo e tentar ser comunicativo a ele. O senhor, claro, fica à vontade. Uma dosezinha de pimenta. E o senhor também querendo intermediar. Vamos aqui também colocar. Eu estou querendo instigar o povo. Porque por favor, pastor. O cara ali na ponta tem algumas perguntas. Fica aqui para intermediar as perguntas, por favor, pastor. Pode fica à vontade. Só um pouquinho, você não sai daqui não, mas a minha pergunta é a seguinte, duas perguntas derivadas dessa, para a gente ir aprofundando e refletindo, esse tema para mim é fantástico. Caberia no mundo de hoje a construção, nesse tempo, na contemporaneidade, de uma teologia europeia ou uma teologia americana? Segunda questão, derivada desse primeiro, para a gente refletir. Lamentavelmente, e eu sei que isso não é uma perspectiva sua, mas é a realidade. Quando você levantou características da cultura brasileira, todas elas foram de aspecto negativo. Não sobrou uma, eu estou me sentindo muito mal, sabe? Então,
Mas eu creio que a gente tem alguma coisa boa. Por exemplo, o jeitinho, ele é interpretado por muitos brasileiros como o primeiro nível, o primeiro step da criatividade. Costuma-se dizer que o brasileiro é altamente criativo, mas ele usa o viés do jeitinho. Ele passa a primeira manifestação. Mas nessa perspectiva, não seria melhor, então, a possibilidade de teologias brasileiras, porque essa multiplicidade de características nossas é tão ampla? Só mais essa aqui, eu prometo não atrapalhar os outros, que estão doidos para fazer perguntas também. Você pode ficar aí, fica à vontade, que o senhor intermedia as perguntas, mas você é ainda mais mais seguro para todos nós. Eu vou responder as duas juntas. Eu fiquei muito pensativo, deixa eu ver se aqui volta. Eu fiquei muito pensativo em relação ao tema que eu daria à tese, por vários fatores. Primeiro, por temor de não incorrer nenhum erro, nenhuma heresia, e também pensando em não escrever algo que me arrependesse depois. Então eu fiquei pensando em cada termo da tese. Quando eu coloquei uma análise da possibilidade de existência do sistema teológico, eu pensei nesse indivíduo aqui, caracteristicamente brasileiro. Por isso que eu não adjetivei primeiramente, justamente por causa dessa questão da teologia europeia ou da teologia americana. Me ocorreu na cabeça hoje o que tem sido chamado de teologia africana e o que tem sido chamado de teologia asiática. Então você vai, por exemplo, num livro chamado Moderna Enciclopédia do Pensamento Teológico, publicado pelo Alistair McGrath em 1993, e tem dois vertentes lá, teologia africana e teologia asiática. E quando eu pego a teologia africana e a teologia asiática, eu vejo que não é um livro, uma obra ou uma teologia que alguém tenha sentado e publicado com esse nome. Mas eu vejo que o autor fez a leitura de elementos próprios da cultura e denominou aqueles elementos culturais e teológicos como teologia africana e asiática. A pergunta que me ocorreu foi: será que eu posso então produzir uma teologia chamada de brasileira que responda por todo o Brasil? A resposta foi um peremptório não. Por quê? Porque nós somos extremamente diferentes. Você produzir uma teologia no Rio Grande do Sul é totalmente diferente de produzir uma teologia no Nordeste, Centro-Oeste e por aí vai. Somos extremamente diferentes. Então não existe a possibilidade de uma teologia que responda por toda a nação. Por isso que eu pensei no caracteristicamente, no seguinte sentido: uma teologia que não precise ter o nome de teologia brasileira. Isso eu acho não só desnecessário, como inadequado. Acho que ninguém deve publicar uma teologia chamada de brasileira. Mas publicarmos teologias, como por exemplo, Jürgen Moltmann fez a Teologia da Esperança, que é um sistema teológico. O Bonhoeffer produziu sua teologia, mas a sua teologia é totalmente difusa, não é? em várias obras, em vários livros. Nós temos a própria Teologia da Libertação dos irmãos Boff, que não leva o nome de uma teologia brasileira ou latino-americana, apesar de alguns chamarem, mas é a Teologia da Libertação, assim chamada. Então eu acredito que a pessoa ela pode produzir uma teologia aqui no Brasil, por exemplo, uma teologia do avivamento, como o Richard Lovelace produziu, foi publicado aqui com Teologia da Vida Cristã, mas lá publicada Revival Theology, a teologia do reavivamento, a teologia do avivamento. Publicamos uma teologia do avivamento, uma teologia com uma temática central, com elementos característicos do Brasil, mas não adjetivá-la de teologia brasileira. Ela é uma teologia brasileira, mas não é a teologia brasileira. Por quê? Artigo definido na teologia brasileira, ele vai soar como erro, porque não dá para fazer a teologia brasileira, porque eu penso diferente do indivíduo do norte, nós somos totalmente diferentes em cultura, história e literatura. Mas eu acho que podem ter, como o senhor mencionou, teologias pluralizadas brasileiras, no sentido de caracterizadas com o adjetivo de brasileiras, mas não nomenclaturalmente. Podemos chegar e ver o Antídio produzindo uma teologia do amor de Deus, o pastor Sérgio produzindo a teologia da graça de Deus, elementos teológicos em comum do povo brasileiro, comunicativamente, caracteristicamente brasileiros, mas não com um adjetivo propriamente brasileiro, ou uma teologia sistemática, mas não teologia sistemática brasileira. É uma teologia sistemática caracteristicamente brasileira, mas não necessariamente teologia sistemática brasileira, porque aí eu acho que nós mesmos limitamos essa teologia e fadamos essa teologia ao fracasso. Porque se for uma teologia que só serve para o Brasil,
ela vai dar problema. É uma teologia falaciosa. Agora, se é uma teologia sistemática, que fala muito claramente ao povo brasileiro, e outros de todo o mundo podem beber dessa fonte, eu acho que isso é proveitoso, não é? Então, genuinamente, as teologias brasileiras poderiam soar, não é, como um entendimento do caracteristicamente brasileira, para a gente deixar isso bem claro, para não cair nessa falácia de uma teologia que responda por todo o Brasil, não é? Com isso você derruba a noção de um sistema próprio. Sim, com isso, talvez, pode ser. Porque se eu colocar uma teologia temática, eu derrubo a noção do sistema. Agora, se eu disser que é uma teologia sistemática, produzida por um brasileiro, mas com os exemplos, com a literatura, com temas. Uma das grandes questões que me levou a refletir sobre isso é que os temas lá de fora, muitas vezes, não abordam coisas que são pertinentes aqui. Eu acho que, por exemplo, na parte de teologia prática e na parte de ética, é fundamental nós termos uma parte muito densa em alguém que produza a teologia sistemática no Brasil. E nós não temos isso. A gente tem que recorrer à ética do Bonhoeffer, a gente tem que recorrer a algumas éticas importadas, com boas características, com bons princípios, com Norman Geisler e tantos outros. Mas só que há coisas do Brasil que precisam ser abordadas teologicamente, e às vezes não são. Então eu acredito que uma pessoa que faz a sistemática, por exemplo, Franklin Ferreira e Alan White, quase conseguiram isso, na minha opinião. Não é? Eles publicaram em 2007 uma teologia sistemática, mas o Franklin disse: o meu objetivo é apologético. Então ali ele dialoga com o catolicismo, dialoga com o espiritismo, isso, aquilo. A teologia é muito boa, dialoga com vários elementos. Mas só que você vê que muitos exemplos e muitos detalhes ali são muito fortes do Alan White, e a sua epistemologia não é epistemologia calvinista propriamente dita. Então ele parte de uma perspectiva reformada, parte daquele pressuposto e segue. É bom, positivo, produto muito bom. Mas parece que ele deixou de lado algumas questões brasileiras fundamentais. Mas ele diz, não era o objetivo dele abordar, o objetivo era apologético, mas na característica de religiosidade, de ética, de tantas coisas mais, podia ter sido mais abordado. Então, me parece que tem essa lacuna de temas que são profundamente pertinentes, como, por exemplo, eu acho que regionalização deveria abordar, a utilização do Antigo Testamento no Novo Testamento, para tentarmos esclarecer o povo brasileiro sobre isso, deveria ser abordada na parte de bibliologia, a parte de ética deveria ser abordada, e nós, quando temos a tradução de manuais externos, nós não temos esses temas abordados. Então me parece que para preencher isso, precisava haver alguém que analisasse de forma sistêmica, concatenasse esses temas e fizesse essa produção. Então eu não tiro exatamente o sistema, mas digo que o sistema tem que ser um pouco mais criativo, um pouco mais original do que a repetição dos grandes temas teológicos. Alguns têm feito isso, mas não brasileiros, e aí faltam temas a serem abordados. Essa é a percepção introdutória que eu tenho e a proposta para quem for fazer uma teologia, mas dizendo que, particularmente, quando eu leio as teologias sistemáticas no Brasil, eu noto essa lacuna que eu gostaria de ter preenchido de uma teologia prática que abordasse mais ética, utilização do Antigo e do Novo Testamento e falasse um pouco mais a temas que são próprios da realidade. Ok? E como é que você quer que a gente proceda agora? Nós temos aqui mais 23 minutos para as perguntas, então se você tiver uma pergunta, você pode fazer, levantar o seu braço, o pastor vai conduzir, não é? Se quiser chegar também, fique à vontade. É o Viper, não? Isso. Vem cá, vem aqui. Chega aqui. Pastor Viper, por gentileza, pode chegar. Você continua ali por Jacarepaguá, Viper? Sim, senhor. Na verdade, eu acho que eu estava pensando ali, eu faltei algumas aulas, né? E até uma pergunta de aula. Quando o senhor fala de progressista... A confessão dos seus pecados. Confessão dos seus pecados, né? Quando o senhor fala de progressista e dessa polarização, então eu vejo a cultura também nunca meio que estática, né? A cultura ela progride. Não sei se no bom sentido ou no mau sentido. E eu queria que para mim, a progressão, para o cristão, ela tem uma conotação positiva, porque Jesus é o caminho. E o caminho, para mim, é sempre uma progressão. Ainda que você pare para descansar, para refletir, ainda é uma progressão, mesmo parado. Mas qual é a conotação negativa, tanto que o Franklin, o Augusto, dariam para o progressismo
na elaboração de uma teologia sistemática? Boa pergunta, esclarecimento de conceito. Eu não sei se você voltou o primeiro dia de aula, essa é a aula 1. Você tem aqueles alunos que acreditam na lenda urbana de que não existe aula na primeira semana, é aula 1. O Júlio Paulo Zabatiero, Peter, no livro Curso Básico de Teologia Vida Nova, publicado em 2006 pela Vida Nova, ele afirma que nós sabemos que existia uma diversidade de sistemas teológicos na contemporaneidade. Ele diz que ele vai propor uma categorização desses sistemas teológicos em 3 grandes grupos, que ele mesmo reconhece insuficiente, mas didática. Então a proposta dele é para finalidades didáticas, mas é insuficiente. Então ele diz que há o grupo de teologias ortodoxas, teologias liberais e teologias progressistas. Zabatiero conceitua da seguinte maneira: ortodoxa ou conservadora é toda teologia que parte da Bíblia para fazer teologia como seu fundamento básico. Para ele, essas são ortodoxas. Ele enumera calvinismo, arminianismo, zwinglianismo, teologia da aliança, do pacto, dispensacionalismo. Ele enumera todas as teologias que partem da Bíblia para fazer teologia como ortodoxas ou conservadoras. A segunda categoria são as teologias liberais. O conceito é: teologias liberais são todas as teologias que partem da filosofia ou da ciência para fazer teologia. Então a pessoa ela parte do pressuposto científico ou filosófico para fazer teologia. Vai resultar em uma teologia liberal. Teologia do racionalismo especulativo, teologia da religião científica, neuroteologia, teologia quântica, teologia da morte de Deus, a teologia dos búfalos na água, a teologia Ming e N teologias são teologias consideradas teologias liberais. O terceiro grupo de teologias seria chamado de teologias progressistas. Esse grupo concerne a sua pergunta pontualmente. Na concepção do Júlio Paulo Zabatiero, teologia progressista é aquela teologia que ela parte do contexto local e da cultura para fazer teologia. Então, qual é a conotação negativa que as pessoas dão à teologia progressista? É que ela parte de um outro lugar que não da Bíblia. Então, não é a teologia que parte da Bíblia e dialoga com a cultura, mas a teologia que parte da cultura e dialoga com a Bíblia. A teologia que parte do contexto e dialoga com a Bíblia. Então, para o Zabatiero, ele faz essa categorização e para teólogos conservadores vai dar problema. E genuinamente vai dar problema em que sentido? No sentido de que se você parte de outro fundamento que não é a Escritura, você vai ter problema, não é? Então você partir da Bíblia e analisar a cultura é uma coisa, partir da cultura e analisar a Bíblia, aí já é outra coisa. Ele enumera teologia da libertação, teologia feminista, teologia mulherista, teologia africana, teologia caribenha, teologia asiática. Todas essas teologias adjetivadas ele vai colocar na categoria de teologias progressistas. Por quê? A proposta é partir do contexto local para fazer teologia a partir da leitura da realidade local e a partir daí fazer a leitura bíblica e a produção teológica. Não é a proposta aqui. Por isso houve a ênfase tão grande na Escritura como patamar fundamental e da Escritura eu fazer a leitura e o julgamento da cultura, porém na comunicatibilidade, na comunicação, tentar ser mais claro, entendendo a mentalidade desse brasileiro, para da mente dele, a partir da leitura das Escrituras, brotar os temas e daí dialogar com ele, contextualizadamente, mas com as Escrituras como pressuposto fundamental. Excelente pergunta, eu tinha passado de largo por esse termo que mencionei, mas muito boa para o nosso esclarecimento. Então, se desejar a literatura, pode pedir que eu te mando por e-mail, porque são só 2 páginas do livro que tratam sobre isso. Eu não comprei o livro por causa dessas 2 páginas, mas o livro é Curso Básico de Teologia Vida Nova, Júlio Paulo Zabatiero, ok? Outra questão, outra pergunta? Pode falar? Quem é que está ali? Opa, Marco, diga. A primeira pergunta que eu ia fazer, você já respondeu quando falou caracteristicamente. Né? Que eu entendo que o Brasil é tão dividido, é tão peculiar que é impossível ter uma teologia só brasileira. Mas o fato, outra coisa que eu fico pensando, hoje eu estava essa semana conversando com minha esposa, é que na realidade nós caminhamos para uma teologia universal e não mais regional, né? Não mais de países, porque uma vez que nós caminhamos já para os fins da história. Então é uma necessidade de se pensar teologicamente universal, né? Porque eu vejo dessa forma, entende? Dentro da história da teologia, eu caminhei nesse sentido. Mas o fato que me traz aqui é tentar entender, entende? Porque quando nós falamos de teologia, nós tendemos muito a sair da Bíblia
foi a conversa aqui no início, e partimos para a cultura e partimos para a filosofia. E se nós pensamos numa teologia caracteristicamente brasileira, nós temos uma dificuldade na filosofia brasileira. Eu creio que o Brasil carece de filósofos. Nós não pensamos filosoficamente, nós não discutimos as nossas questões filosoficamente, nós aceitamos um salvador da pátria, nós aceitamos coisas, mas nós não explicamos isso com profundidade. Então, se nós queremos fazer uma teologia neste sentido, que para mim eu não gosto muito, tanto com base na cultura quanto base na filosofia, nós entendemos que, eu entendo pelo menos, que está faltando essa parte da filosofia do país. Né? É meio assim, minha pergunta se você concorda com isso, se precisar aprofundar a filosofia. É interessante, eu venho com a teologia do Brasil, você já vem com a teologia universal, né? Você vem com a teologia do mundo, né? Bem ampla. Boa pergunta, Marco. A teologia com características legitimamente brasileiras está para a filosofia, como a filosofia de Marilena Chauí tem sido produzida no Brasil. Marilena Chauí não diz filosofia brasileira, mas quando Marilena Chauí escreve pensando nos jovens e nos adolescentes do Brasil, ela aborda os dilemas e crises dos próprios jovens e adolescentes do Brasil e se comunica. Então, a proposta de teologia caracteristicamente brasileira é justamente essa. É ao mesmo momento que eu não adjetivo a filosofia de filosofia brasileira, porque filosofia é filosofia, mas quando Marilena Chauí escreve, eu percebo que ela escreve para brasileiros, a partir de brasileiros com temas brasileiros, mas que em contextos similares também pode ser aplicada. A proposta é de uma teologia justamente dentro dessa perspectiva. Teologia não simplesmente brasileira ou deixar de ser brasileira, escrita assim, não, mas uma teologia, mas que fale para brasileiros, aborde problemas brasileiros, seja claras para brasileiros e possa se tornar mais comunicativa. Porque muitas vezes, por exemplo, um aluno pega uma teologia de Jung e Moltmann, que é mais uma teologia política, chamada de teologia da esperança, razoavelmente progressista, e o aluno ele olha e diz, não entendo nada, não compreendo nada. Pega uma teologia de Wolfhard Pannenberg e diz também, não entendo nada, não compreendi, por quê? É muito longínqua no seu espaço, é muito longínqua no seu tempo. Nós precisamos de alguma coisa que seja mais clara, mais compreensível, que permaneça com a densidade teológica, que permaneça com a epistemologia robusta, porém que aborde questões que estejam mais próximas de nós, para nós não estarmos pregando como alienistas, como pessoas alienadas também daquela realidade na qual o aluno está passando. Então me parece que a boa comparação que podemos fazer é que teologia com características do Brasil está para a filosofia, como a filosofia de Marilena Chauí é escrita para brasileiros, basicamente essa é a proposta. A teologia universal, cuidado só para não confundir com a teologia da Universal que você pode escrever. Então, só esse cuidado, tá bom? Gente, é provável que haja umas perguntas, a gente vai estar disponível ali atrás para dar um abraço em muitos amigos que estão aí, todos vocês, né? Para também, se você quiser uma dedicatória, fazê-lo, mas faltam 10 minutinhos, a gente queria cantar uma música e orar ainda antes de finalizar, e eu queria te convidar para a gente fazer isso, tá? E tendo mais dúvidas, tendo mais questões, você pode conversar comigo, falar comigo ali, a gente ainda tem mais uma horinha para poder conversar, para poder estar junto, matar a saudade de um amigo querido, dar um abraço amado, e isso vai ser muito proveitoso. Vamos ficar em pé, vamos cantar e vamos orar para a gente fechar. Se eu for cantar, vocês vão pedir para eu orar, fazer qualquer coisa, vamos cantar. Então, deixo para vocês. Pode chegar pastor Marcelo, pode chegar pastor Bruno, a gente cantar e depois a gente orar. Pastor Marcelo, depois você fecha orando, por gentileza. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença, é muito bom estar aqui junto com você. E quaisquer outras informações a gente também tem no site, tem no Face. E a palestra, se você desejar, depois não estando com vírus no pendrive, é só colocar no micro e salvar ali. É só se isso, né? Pegou o vírus um dia desse que alguém encaixou. Então, por favor, essa parcimônia. Então vamos agradecer a Deus, amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Santo Deus, nós nessa manhã te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, pela mente do Henrique, porque o Senhor tem produzido através dele teologia, o Senhor tem produzido através dele reflexões importantíssimas para nós que somos amigos pessoais e para muitos outros que, ao pegarem numa obra que ele tem escrito, através da tua graça, através do conhecimento vindo do alto, e tem se impactado com verdades importantes, conceitos importantes, relevantes para essa geração. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer brotar através da nossa nação pessoas que sejam legitimamente interessadas em te agradar através do estudo teológico, através do aprofundamento teológico. Que a tua graça, Senhor, seja sustentadora daqueles que tentam te buscar e procurar, Senhor, se aprofundar naquilo que a Bíblia nos revela e ensina, Senhor. E que ela nunca se aparte de nós. Que a tua graça seja a nossa sustentação, Senhor. Que haja teologia com espiritualidade, espiritualidade com teologia. Porque não é necessário que uma coisa se aparte da outra, Pai. Mas que nós sejamos avivados pela tua palavra. E a tua palavra nos sustente diante de tantos desafios que temos. E esse, Senhor, de produzir teologias brasileiras, Senhor, é um grande desafio. Nós precisamos, Senhor, mais do que nunca, que o Senhor desperte no nosso país pessoas que tenham esse entendimento de que podem e devem produzir reflexão teológica séria para sustentar a nossa nação. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por todos aqui que estão. Te agradecemos pela palavra que ouvimos. Te agradecemos pelas perguntas feitas. E que o Senhor possa ser o único a receber a glória por isso tudo que está acontecendo. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Vai em paz, Deus te abençoe. Um grande abraço. A gente se encontra, tá bom? Obrigado pela sua presença.